Bom dia, meus amigos e amigas que estão assistindo esta apresentação do estudo do livro Confiando em Deus. Estamos chegando até o fim da nossa peregrinação, estudando este livro escrito por pastor, discipulador Jerry Bridges sobre o assunto Confiando em Deus. Eu falei no início do nosso estudo sobre a importância deste livro, porque estamos vivendo durante um tempo inédito em termos de desafios. Muitas pessoas estão sendo impactadas pela pandemia, igrejas estão sendo desafiadas, nossa economia está passando por uma situação realmente difícil. E que neste país, que tem tanta presença evangélica, certamente há evangélicos que estão sentindo a pressão e as consequências neste momento em que todos estão enfrentando. E como nós falamos ali no início, a razão por este estudo foi de fortalecer nossa confiança num Deus soberano, sábio e amável. E nós temos passado 12 semanas contemplando a grandeza deste assunto, de tantas perspectivas ricas, todos baseados na palavra de Deus. E agora estamos chegando ao fim da nossa peregrinação. Semana passada nós conversamos sobre a importância de tomar uma posição, uma decisão, muitas vezes contra até nossas próprias emoções, que nós vamos confiar em Deus. Nós vamos confiar num Deus que está revelado na palavra de Deus. E nós vamos encerrar este estudo na luz daquela confiança que nós temos em Deus, aquela decisão de confiar naquele que está escrito na palavra de Deus, vai ter consequências. E as consequências são consequências abençoadas. Nós vamos tornar-se um povo de gratidão, se expressando ações de graças no meio de muitas circunstâncias. Nós vamos tornar-se um povo pronto para perdoar e buscar até uma comunhão mais próxima com aqueles que estão sofrendo e mais próxima com nosso Deus. E para nos guiar neste estudo final, o pastor Carlos, eu vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho, e ele vai até facilitar este estudo. Eu vou até encorajar vocês que estão assistindo essa gravação, pega a sua Bíblia, pode acompanhar até as perguntas sendo feitas hoje à tarde, e certamente, eu creio que finalizando este estudo, você também será fortalecida em sua confiança em Deus. Coloquei esta palavra de introdução, eu vou passar a palavra para nosso facilitador, para até dar continuidade ao nosso estudo de hoje à tarde. Pastor Carlos, tu tens a palavra. Muito obrigado, pastor Mac Johnson. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É bom estarmos novamente aqui juntos para compartilharmos e aprendermos mais sobre a palavra do Senhor, que em todo tempo ela nos edifica, ela nos renova, ela nos restaura, ela nos dá o norte daquilo que seja sempre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Sou o missionário Carlos, pertenço à primeira igreja batista em Guaianazes, aqui em São Paulo. Meu pastor é o pastor Atílio Cruz. Saí em 2011 para o campo missionário na implantação de uma igreja na cidade de Milagres, ali no Ceará, a 60 quilômetros de Juazeiro do Norte. Minha esposa, missionária Elza, meu filho André, e completamos esse trabalho o ano passado, retornamos agora à nossa base, pastoreando lá durante o período de 9 anos. E ainda fazemos uma breve visita a cada 3 meses, como Paulo, para ver como estão lá os nossos amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus.
gostaria que, nesse primeiro momento, né, o pastor Francimário pudesse se apresentar, em seguida o pastor Marcelinho e, em seguida, o nosso pastor Francisco Pontes, para que cada um deles pudesse falar sobre si mesmo, que é a melhor maneira de nós apresentarmos alguém. Pastor Francimário, por favor. Olá, meus irmãos, graça e paz, boa tarde a todos. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Eu sou o pastor Francimário, sou pastor da Igreja Batista Manancial, aqui em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. É um prazer e uma alegria estarmos juntos nessa tarde. Muito obrigado. Pastor Marcelinho, por favor. Olá, meus amados, eu sou o pastor Marcelo, mais conhecido como pastor Marcelinho, né? Sou pastor da PIB, da Primeira Igreja Batista em Cajubi, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, da nossa Convenção Batista Brasileira, e eu estou plantando igreja aqui na região norte do estado de São Paulo, lugar onde precisa de muitas plantações de igreja. Amém. Desafio, né? Pastor Francisco Pontes, por favor. Boa tarde, é um prazer mais uma vez estar com os amados. Esse estudo que foi tão importante para a minha vida durante esse tempo. Estamos finalizando neste sábado, né? Mas vamos avante. Eu sou o pastor Francisco Pontes, não sei se falei meu nome, vou falar novamente. Eu estou auxiliando aqui o pastor Francimário na congregação Batista Pão da Vida, no bairro Frei Damião. Ok, queridos? Que seja uma tarde abençoada, maravilhosa, de aprendizado da palavra de Deus. Amém. Hoje o nosso último estudo, ele nos traz a temática de sempre dando graças. E, normalmente, dentro da vida cristã, né, eu quero pensar que e nem em todo tempo nós entendemos o fundamento da graça e entendemos também a importância de estarmos atrelados a ela, independente de circunstâncias que possam advir à nossa vida, quer sejam elas de uma maneira abençoadoras, quer sejam elas de momentos de tribulações, de momentos de dificuldades, e isso nos faz, na verdade, refletir, como estaremos fazendo aqui, por que nós devemos dar graça. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu quero fazer inicialmente uma introdução de 3 versículos, que é o 16, 17 e 18, onde o apóstolo Paulo diz assim na palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Alegrai-vos sempre, não é a circunstância que deve ser a alegria do nosso coração, não é a dificuldade que deve entristecer o meu e o seu coração, mas é saber que, independente de situações, há um Deus soberano, há um Deus justo, um Deus reto, um Deus íntegro, um Deus que nos ama, um Deus que tem prazer em estar sempre nos ajudando a compreender a dimensão da sua grandeza. Não são os fatos que talvez circulem ou circundem, né, na verdade, a nossa vida, mas é olhar para esse alto e saber que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que está sempre pronto a nos ajudar. Então, confiar em Deus muitas vezes não é tão simples como às vezes nós pensamos, porque requer um exercício, uma prática e, acima de tudo, uma confiança desse Deus tremendo, do qual, por meio de Cristo Jesus, foi descortinado o véu e hoje nós temos esse livre acesso a Ele. Peço a Deus que hoje, você que está nos ouvindo, você possa compreender e que o Espírito de Deus possa ministrar no seu coração
aquilo que você haverá de ouvir através desse estudo que estará sendo feito a partir de agora. Pastor Francimário, gostaria que o pastor pudesse ler em Lucas, capítulo 17, os versículos de 11 a 19, onde ali nós encontramos um texto em que nós temos duas respostas humanas e uma bênção que nos são colocadas nesta narrativa do que vai ocorrer nesse versículo que o pastor irá ler. E eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso para nós, por favor, com a palavra do pastor Francimário. Amém, pastor Carlos. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico, tá certo? Então vamos lá. Lucas 17, versículo 11 ao versículo de número 19, diz assim a palavra de Deus. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Meus irmãos, essa é uma passagem bíblica muito conhecida no Evangelho de Lucas, né? Nós temos uma situação aqui de 10 homens que recebem uma cura, um milagre tão necessário para a vida de todos eles, mas dentre aqueles 10, apenas um retornou para falar com Cristo Jesus. Somente um teve a disponibilidade de agradecer, reconhecer aquilo que ele havia recebido de Cristo Jesus. E é interessante que nós temos aqui no versículo 15, um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz, né? Então, esse homem, ele adora a Deus, e aí, na sequência, ele diz aqui no 16, lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. E Jesus indaga, mas, puxa vida, não era 10? Cadê os 10? Gente, aqui fica uma grande lição para a minha vida e para todos nós que estamos aqui, para você também que nos acompanha nessa tarde. Quantas pessoas hoje estão buscando a Deus por algo que necessita, até algo justo, coerente, mas quando recebe aquilo que tanto necessita, essas pessoas agem como os 9 leprosos. Quantas e quantas vezes eu já agi assim? Eu já tive essa atitude. Mas eu estou aprendendo a cada dia que essa não é a atitude que Jesus espera de nós. Ele espera de nós que nós tenhamos um coração agradecido. E acima de tudo, né? Acima de tudo, quando estamos passando por uma situação contrária à nossa própria vontade. Precisamos aprender a ter um coração agradecido, um coração grato, sabendo que todas as coisas cooperam para bem aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Deus abençoe, pastor Carlos. Muito obrigado, pastor Francimário. Pastor Marcelinho, por gentileza, temos ali em Atos 17, 24 e 25, e em concordância com 1 Coríntios 4, 7, essas duas passagens, elas demonstram, de alguma maneira, por que nós devemos ser gratos. E dentro dessa forma que o pastor irá discorrer entre um e outro, eu gostaria de saber se, no decorrer de toda a sua vida cristã, né, se ela sempre foi cheia de agradecimentos para com Deus na maior parte do tempo, se ela foi em partes, ou se talvez ela
tenha sido assim algo raro, algo que poderia ocorrer esporadicamente, uma vez ou outra. Gostaria que o pastor pudesse nos orientar nesse sentido. Com a palavra, o pastor Marcelinho, por favor. Bom, meus queridos, a palavra é bem clara, né? Em tudo dai graça ao Senhor. Em tudo. Esse tudo é tudo. Em todas as circunstâncias. Mesmo nas dificuldades, né? E mesmo também na alegria. Na minha vida, eu sempre trabalhei e agi buscando a orientação de Deus. Não é fácil. Não é fácil, à luz da palavra, né? É muito difícil. Eu vou até falar que é quase impossível a gente viver à luz da palavra, mas nós temos que confiar em Deus e buscar em Deus e saber que Deus, né, Ele está nos proporcionando, nos conduzindo, nos levando uma perfeição. Uma coisa que eu aprendi, né, e isso me ajuda, é que eu, como homem, como nós todos aqui, homens, humanos e homens de Deus. Então, nós temos a lei do homem, que se nós fingirmos a lei do homem, nós vamos estar errando e vai ser punido por isso. E nós também temos a lei de Deus. Nós temos que... e a lei de Deus está acima da lei do homem. E nós temos que andar na lei do homem, acima da lei do homem, subindo para a lei de Deus, vivendo a lei de Deus. Não é fácil? Não é. Mas nós crendo que aquilo que Cristo fez na cruz por nós, todos os atos que aconteceu ali na cruz para nos salvar, eu acho que nós temos que abrir os nossos olhos, né? E viver essa vida buscando a santidade em Cristo Jesus. Amém, amém. Ótimo, muito bom. Pastor Francisco Pontes, por favor, faça a leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E eu queria que o irmão pudesse nos ajudar a entender como Deus está trabalhando a vida do seu povo através desse versículo. Com a palavra, o pastor Francisco Pontes, por favor. O microfone, pastor Pontes, está desligado. É a camisa. Romanos 8, 28, diz assim, amados, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Entendemos que Deus ele age de uma forma proativa ao nosso favor. Ele não apenas ele reage a uma adversidade, mas ele já sabe qual adversidade nós iremos enfrentar. Então, nós precisamos entender os atributos de Deus, para que a nossa confiança em Deus ela seja plena. É claro que, como foram os 9 leprosos, foram ingratos com Deus, né? Com Jesus Cristo, nós precisamos, confiando que Deus está a nosso favor, numa ação proativa, e assim
ele vai agir mais à frente, ele vai nos proporcionar um sentido para um momento difícil a qual nós estamos passando. Nós estamos passando por essa pandemia, esse isolamento social, um problema econômico que está se agravando a cada dia, né? Mas Deus tem uma finalidade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E os propósitos, nós vimos aqui, estudamos os propósitos de Deus, vimos também os atributos de Deus, quão grande é esse Deus que devemos confiar. É claro que, naturalmente, nós vacilamos em não confiar. Isso é natural do nosso ser. Devemos desenvolver o fruto do Espírito Santo. Essa virtude, né, da gratidão, ela advém do fruto do Espírito Santo. Devemos ser gratos a Deus em tudo, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós temos essa virtude, né, através do elemento do Espírito Santo, mas ela não é nata, ela não é intrínseca ao nosso ser. Por isso, nós temos dificuldades para confiar plenamente em Deus, embora nós possamos saber nitidamente que esse Deus é tremendo. Ele pode todas as coisas. Um fato interessante que é narrado no livro, né? Uma passagem que é relatada no livro, ligeiramente, é o caso de José. José é vendido para os seus irmãos, mas depois nós sabemos qual foi o propósito. Ele mesmo diz para os seus irmãos, né? Não foi por vós que eu fui vendido, mas foi um propósito de Deus para mais na frente a preservação da nação de Israel fosse mantida. Então, Deus é um Deus de propósito e podemos confiar nele. Amém, querido? Amém. Deus seja louvado por isso. Pastor Francimário, nós vimos aí Romanos 8, 28, e em seguida eu gostaria que o pastor também pudesse ler 1 Tessalonicenses 5, 18, e nisso você fazer uma junção para como isso pode nos ajudar, na verdade, também a estabelecermos o nosso propósito para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Por favor, pastor Francimário. Seja bem-vindo, irmão Regilânio. Exatamente. E, pastor Carlos, antes de passar a palavra para o pastor Francimário, nós queremos reconhecer a presença do irmão Regilânio, que está participando, se juntando neste estudo. Seja bem-vindo, nosso querido irmão. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Pastor Marcos, obrigado. Quero fazer a leitura aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, eu confesso que depois da leitura desse versículo, parece até que não precisa de nenhuma explicação, porque está tão claro que a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, para as nossas vidas, né? Tá muito claro. A vontade de Deus é que vocês, né? Qual é a vontade de Deus em Cristo Jesus? Que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias. E essa palavra confronta o meu coração de forma frontal. Porque o meu coração, ele tem dificuldade de ser agradecido na hora da dificuldade, na hora daquela circunstância que você não tem nenhum controle, né? Por exemplo, eu citei aqui o que eu passei há 2 anos atrás com a minha filha no hospital, 17 dias internada, juntamente com a minha esposa. No meu coração, eu não gostaria de estar lá, não. Mas eu aprendi, em meio àquela circunstância,
que essa era a vontade de Deus e houve um propósito, houve uma finalidade. E depois daqueles 17 dias passando por aquela situação de dificuldade, eu saí dela me parecendo mais com Cristo Jesus. Então eu aprendi a dar graças mesmo nas coisas pequenas. Se eu não consigo ter um coração grato nas coisas pequenas, certamente nas grandes eu também não vou conseguir reconhecê-las. Então, esse versículo ele é muito claro, né? E no versículo anterior, e nós temos aqui 2 versículos, 17 aí, e diz assim: estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. São 2 coisas aqui importantes para eu desfrutar a terceira. Se eu e você não tivermos essa alegria que é proveniente do sacrifício de Cristo, do novo nascimento, do relacionamento com Deus, se nós não tivermos uma vida de oração, certamente nós temos dificuldade, muitas dificuldades, para termos um coração agradecido. Então, nós precisamos, meus irmãos, cultivar uma vida de oração, consequentemente essa alegria que emana de Cristo Jesus, do Espírito Santo, e certamente nós teremos um coração grato, um coração agradecido em todas as circunstâncias, até mesmo naquelas que nos parecem ser contrárias, mas que Deus está utilizando para forjar em meu coração Cristo Jesus. Obrigado, pastor Carlos. Amém. Pastor Mark Johnson, por favor, suas considerações. Obrigado, pastor Carlos. Nós estamos contemplando o verdadeiro coração da piedade cristã. Um coração cheio de gratidão. Um coração cheio de gratidão. Romanos capítulo 1, quando falando sobre este declínio do ser humano em pecado, diz que uma das características é que pessoas não vão reconhecer Deus como Ele é e vão faltar um coração cheio de gratidão. Gratidão. Gratidão é uma disciplina que nós vamos desenvolver, reconhecendo que Deus está conosco em tudo. Que Cristo nunca, nunca, nunca vai nos abandonar. Eu penso muitas vezes, pastor Carlos, que uma disciplina, eu estava até contemplando esta pergunta sobre a minha resposta, eu sou uma pessoa agradecida, e contemplando isso, eu creio que muitas vezes eu não sou uma pessoa agradecida. Eu passei até um tempo em oração esta semana, sozinho e até com minha esposa, dizendo que eu preciso até aumentar a minha gratidão. Mas é importante para a gente dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Tem que ter confiança em quem é o nosso Deus. Porque a Bíblia não está dizendo, e certamente bom senso não está dizendo, que todas as circunstâncias são agradáveis ou todas as circunstâncias são desejadas. Não. A Bíblia está dizendo o seguinte: nós não somos abandonados. Porque pense sobre quais são as opções. Se eu não confiar em Deus, então eu vou confiar em quem? Vou confiar na minha habilidade? Vou confiar num universo que não importa comigo? Vou pensar que os poderes espirituais malignos estão atuando por o meu bem? Então, se não confiar em Deus, em quem eu vou confiar? O desafio é de sempre lembrar, não, pode confiar neste Deus. Confia em Deus, tome esta decisão. E fique ali sempre pensando sobre até as áreas em que nós podemos confiar. Eu já gostei dos comentários que eu tenho ouvido sobre a importância de dar gratidão
a Deus em coisas maiores, fáceis para reconhecer, mas também em coisas pequenas. Também em coisas pequenas. E em tudo, dando graças ao Senhor. Acreditando que Deus tem um propósito. Humildemente, nós nem sempre sabemos o porquê. Humildemente, nem sempre sabemos o porquê. Humildemente, muitas vezes o coração está profundamente impactado por certas circunstâncias. Ninguém está querendo descontar ou subestimar ao nível do sofrimento humano. Pode ser muito intenso, mas ainda, para nós todos, em todas as circunstâncias, a fundação da nossa confiança aqui neste mundo é Deus está conosco. E Ele está conosco. Então, eu vou dizer a vocês que estão assistindo esta gravação, deixa esta conversa que você está ouvindo neste momento se torne a fundação em sua vida. Que Deus, de fato, está contigo. Ele é soberano, Ele é sábio e Ele te ama em Cristo Jesus. Amém. Pastor Marcelinho, por favor, gostaria que o pastor fizesse a leitura no livro de Jó. O capítulo 1, ele vai aqui do 13, talvez para nosso entendimento, a 21. Nesses momentos de Jó, sintetizando um pouquinho o texto, né, de tanta perda em tão pouco tempo, o pastor poderia nos dar um posicionamento do que a Bíblia nos ensina sobre essa reação de Jó quando ele perde as suas propriedades, quando ele perde talvez aquilo que ele amasse, como nós amamos os filhos. Pastor, com a palavra, por favor, pode discorrer para nós, em nome de Jesus? Jó, capítulo? Aqui nós teríamos do versículo de 13 a 21, mas, por favor, fique à vontade. Eu vou dar uma lida aqui no texto, né, que diz assim: sucedeu em um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio uma mensagem a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles, e de repente deram sobre eles os saber e os levaram. Mataram aos servos ao fio da espada. Só escapei para trazer-te a nova, que é a... Fala este ainda quando veio outro a dizer: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só escapei para trazer-te a nova. Fala este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só escapei e para trazer-te a nova. Também esse ainda estava falando quando veio outro e disse: estavam os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito. E eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para trazer as novas. Queridos, nessa situação de Jó, ele foi provado, né? Tudo na vida da gente acontece com permissão de Deus. Todo ato que acontece nas nossas vidas, há uma permissão de Deus. E nós precisamos entender que Jó ali, ele estava vivendo umas circunstâncias difíceis. Ele era próspero, íntegro. E o texto fala que na face da terra, naquele momento da circunstância que está a história de Jó, né, o ato de Jó, era um homem íntegro na face da terra.
E Deus permitiu que acontecesse tudo isso na vida dele para ver até onde ia a integridade dele. Porque Deus já sabe o coração do homem. Deus nos conhece desde o ventre das nossas mães. Ele sabe. Ele sabe quem é o Marcelo, ele sabe quem é o Francimário, ele sabe o Francisco Ponte, ele sabe aonde nós vamos pecar, aonde nós vamos errar, ele sabe tudo aquilo que nos leva a sair do centro da vontade de Deus. Mas tudo isso com permissão de Deus. Então, Jó aconteceu tudo isso na vida dele por permissão de Deus, e mesmo assim não abalou a fé dele. Ele confiou em Deus. E o texto vai falar mais para frente que os próprios amigos de Jó veio e ali ele pediu até para amaldiçoar, a esposa pediu para amaldiçoar o seu Deus, né? Mas ele não, ele confiou. E é isso que eu trago para mim nesses textos, né? Dessas situações que estavam acontecendo. Ele perdeu os animais, perdeu riqueza, perdeu até os filhos. Mas ele confiou em Deus. E nós precisamos, com toda essa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nos dias atuais, né? Tanta gente sendo ceifadas, o vírus sendo contaminando pessoas, lastrando na face da terra, mas nós que temos Cristo, nós precisamos confiar que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir na vida de cada um de nós. Amém. Nesse momento que o pastor Marcelinho estava falando, me veio à mente, certa manhã, quando eu estava indo para a minha locadora e passando por uma banca de jornal, estava uma manchete em letras garrafais dizendo assim: aonde estava Deus nesse momento? Era aquele tsunami que havia atingido ali aquela área do Japão e muitas pessoas ali morreram. E eu subi perguntando a Deus: Senhor, que tipo de resposta eu daria às pessoas que me questionassem sobre isso? E Deus, assim, no meu coração, você diria assim: aonde estava Deus nesse momento? Estava no meu trono de graça, da mesma maneira aonde eu estava quando meu filho foi morto na cruz. E eu disse: Senhor, louvado seja o teu nome, porque nós às vezes não entendemos os propósitos de Deus quando nós perdemos algo, mas Deus trabalha em todas as causas, até na morte do filho que doeu a ele, né? Mas foi por amor. E às vezes nós não olhamos por esse ângulo. Irmão Regilânio, por favor, nos dê um parecer sobre o que seja adoração e o que especificamente ajuda você a entrar em um espírito de adoração. Por favor, você tanto se apresente, né, como você nos conduz agora nesse momento de estudo, por favor. Amém, pastor Carlos. Boa noite, pastores. Graça e paz. Me chamo Regilânio, moro aqui na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, onde congrego na primeira igreja batista da Convenção, ajudando no corpo diaconal, ali os meus irmãos, professores de EBD, e naquilo que eles me proporcionem ajudar. Falar sobre a graça de Deus sobre nossas vidas é algo tão fantástico e muitas das vezes tão difícil, porque queremos entender. E quando se trata da adoração, não é diferente. A adoração que imerge em nosso coração, a alegria que muitas das vezes nós temos sem saber de onde vem essa alegria. Muitas das vezes você triste por alguma perca, seja essa pessoal ou material, e de repente imerge do seu coração, sai do seu coração cânticos de adoração, de louvores a Deus, entusiasmo, que às vezes as pessoas dizem que você está louco, que você muitas das vezes não está sabendo nem o que é que está fazendo. Muitas vezes até pessoas próximas, como esposas, esposo, filhos, filhas, pais, mães,
pessoas que adoram a Deus em meio ao olho do furacão, podemos até dizer assim, pastor Carlos. E eu vou dizer uma coisa para o senhor e para vocês que estão nos assistindo nessa tarde maravilhosa. A minha conversão, eu estava viajando há 9 anos atrás em uma cidadezinha chamada Abreu Branco, no Pará, e naquele momento, depois de ouvir alguns pastores, entre esses de algumas denominações diferentes, e conversar com os irmãos batistas em um restaurante, eu coloquei-me na minha redezinha debaixo do galpão e comecei a dizer: Jesus dos crentes, se o Senhor existe de verdade, entre na minha vida, porque eu estou cansado de mentir, de enganar. E comecei a falar. De repente, levo um tombo, a corda da minha rede quebra, eu levo um tombo enorme e me levantei rindo, sorrindo, adorando esse Deus que eu nem conhecia naquela época, glorificando e dizendo: a partir de hoje eu sou crente. Eu nem sabia o que era ser crente. Naquela noite foi algo que, quando eu me recordo, eu vejo isso como adoração. Aquela queda foi uma adoração a Deus. Aquele tombo foi uma adoração que glorificou o nome do Senhor. E já se faz 9 anos, irá completar agora em outubro. Então, adoração e graça, render graça em meio às dificuldades, às situações difíceis. É exercer esse espírito de gratidão, porque Deus, Ele nos deu o melhor, o seu Filho, para que nós pudéssemos exercer com Ele essa comunhão, essa gratidão, e para isso também estarmos com Ele naquele grande dia, para toda a eternidade. Amém. Amém. Pastor Francisco Pontes, por favor, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Porque Paulo recebeu um espinho na carne, e Deus já usou uma adversidade em sua vida para neutralizar o seu orgulho. Se assim for, descreva essa situação, por favor. 2 minutinhos, pastor Pontes. Ok. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 7. 7. Isso, 2 Coríntios 12, 7. Está me ouvindo bem? Ok? Sim. Amém. Ainda, diz assim a palavra, eu vou ler na NVI, ok? Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para que evitar que eu não tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Assim diz a palavra de Deus. Paulo recebeu esse espinho na carne, e está claro no texto, né? Para que ele não ficasse mais orgulhoso. Se é que Paulo era tão orgulhoso, né? Mas que ele não se ensoberbecesse em algumas traduções, ok? E aqui na NVI fala sobre arrogância, né? Orgulho e arrogância, prepotência. E, portanto, meus amados, esse mensageiro da carne, esse espinho na carne, né, de Satanás para atormentar, esse mensageiro de Satanás para atormentar o apóstolo Paulo, tinha claramente a tendência de matar o orgulho do apóstolo Paulo, né? Deus o abençoou com para realizar o seu propósito. Eu me considero ainda uma pessoa orgulhosa, às vezes até arrogante. Então, por muitas vezes eu passei por dificuldades por lidar com essa obra da carne, né? Da nossa carne pecaminosa. Eu me vi em dificuldades devido a me orgulhar de feitos, me orgulhar
de fatos que eu realizei, e isso me trouxe consequências dolorosas, né? Porque o orgulho é terrível. Foi o motivo de Satanás cair, né? Da queda do anjo de Lúcifer, né? Que foi feito em grande esplendor, criado por Deus em grande esplendor. Mas o orgulho, ele, a humildade. Porque o orgulho abafa a humildade, né? Tiago 4:6 diz assim: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Diversas adversidades na minha vida neutralizaram o meu ser de ser tão orgulhoso. Eu tive problemas que me colocaram no chão, no piso, literalmente, para que eu pudesse entender, como Paulo entendeu, eu não posso ser arrogante, não posso ser prepotente e não posso me orgulhar de nada. Tudo provém de Deus, embora eu tenha que dizer o sim ou não para Ele. Quanto mais entendermos a pessoa de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, melhores pessoas nós seremos. Seremos melhores amanhã do que estamos sendo hoje. Nos aperfeiçoando através da palavra, através da oração, através de estudos como este, né? Lendo livros, nos aperfeiçoando para que a cada dia nós possamos crescer. E aqui eu quero salientar esse estudo, esses dois estudos, a busca da santidade e confiando em Deus, foram muito importantes para a minha vida. E eu quero compartilhar esses ensinamentos com outros. Muito obrigado, querido. Amém. Pastor Francimário, em Tiago 4:6, temos uma palavra que já foi nos dita pelo pastor Francisco Pontes, mas eu queria que o irmão pudesse discorrer para nós como é que a humildade nos ajuda a lidar com maus tratos de outras pessoas. E, obviamente, uma pergunta indelicada, mas o pastor tem dificuldade em perdoar os outros? Por favor, com a palavra para o pastor Francimário. Muito bem, que pergunta fácil de responder. Obrigado, pastor Carlos. Muito bem. Eu brinquei no início aí com o pastor Marcelinho, o tiro saiu pela culatra, né? Muito bem. Irmãos, que pergunta séria, né? Que pergunta... eu quero ainda fazer referência aqui a Tiago 4:6, que, lendo na íntegra o versículo, diz assim: contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Geralmente nós nos atentamos muito para a parte final desse versículo, mas a parte inicial ela é fundamental para a compreensão final desse versículo, quando diz: contudo, ele generosamente nos concede graça. Ele quem? Se você ler o contexto anterior, o Espírito Santo, ele concede a nós essa graça. E aí é que entra uma questão que é de suma importância. Quando eu estou agindo com orgulho, eu só estou escutando o meu próprio coração. Quando eu sou humilde, eu estou escutando a voz de Deus. Eu vou me submeter à palavra de Deus. Eu vou andar em oração. A humildade, ela sempre vai nos levar a depender mais de Deus. O orgulho, em contrapartida, vai mostrar sua autossuficiência. Eu sou autossuficiente e não preciso do Senhor. E essa atitude Deus abomina. Pois bem, olhando para essa questão propriamente, né? Como você pode mudar as áreas onde você se orgulha em áreas de humildade, como a humildade nos ajuda a lidar com maus tratos de outras pessoas. Eu já tive dificuldade com isso, irmãos. E uma das formas que
Deus trabalhou no meu coração e eu ouvi, eu não me lembro se eu ouvi numa ministração ou se eu li, mas o fato é que aquela situação me levou ao aprendizado. Quando, naquela situação que eu estava vivenciando, né, alguns anos atrás, aquela orientação era a seguinte: você quer perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te tratou mal, então comece a orar por ela. E a oração ela foi fundamental. Tá? Então, se você tem, por exemplo, dificuldade para perdoar alguém, ou está tendo dificuldade de lidar com essa situação, um passo muito importante para você vencer isso é começar a orar por aquela pessoa, por aquela situação. Isso foi fundamental na minha vida. Por isso eu posso compartilhar hoje que naquela ocasião foi divisoriado. Isso acontece comigo. Quando alguém me chateia, me magoa, porque nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, então eu passo a orar por aquela pessoa. Eu confesso, Deus, tem funcionado na minha vida. Obrigado, pastor Carlos. E isso não acontece apenas com o amado, isso eu tenho certeza que com todos nós que estamos nesse processo. E é muito interessante isso. Apenas fazendo agora um resumo aqui, eu pediria aos irmãos 1 minuto de cada um para que todos pudessem, na exposição 7, onde diz assim, das 6 respostas discutidas em Examinando a Confiança, ação de graças, adoração, humildade, perdão, oração e um coração que busca apenas a glória de Deus, qual é o mais difícil para você? E por que você entende isso? Então, eu gostaria que, assim, sintetizando em 1 minuto, cada um escolhesse uma dessas 7 e você pudesse discorrer. Vou aproveitar, o pastor Francimário já faz as suas considerações, porque depois eu vou passar para o pastor Mark Johnson e creio que estaremos chegando no nosso final, infelizmente. Quem é que começa aí, pastor Carlos? Pode ser, pastor Francimário. Pronto, ok. Muito bem, vamos lá. Nós temos aqui ação de graças, adoração, humildade, perdão, oração e um coração que busca apenas a glória de Deus. Eu acho que essa última, meu irmão, um coração que busca apenas a glória de Deus, tá? Eu acho que em alguns momentos eu busco a minha própria glória. Às vezes eu sou pego fazendo isso, e aí o Espírito Santo rapidamente me mostra o pecado, e aí a gente precisa confessar, abandonar, porque a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10:31 é muito clara. Quer nós comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E será que, de fato, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos fazendo para a glória de Deus? Às vezes, eu confesso para os irmãos e para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, que às vezes eu sou pego com isso. E aí eu tenho que confessar o meu pecado, ser perdoado pelo Senhor, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele aponta, ele mostra o pecado e nos leva ao arrependimento. E eu louvo a Deus por tudo isso, porque é bênção do Senhor, significa que somos filhos de Deus, ele se importa comigo, se importa com o que eu penso, com aquilo que eu falo e com aquilo que eu faço. Então, eu louvo a Deus e peço a cada dia que o Espírito Santo me dirija, me oriente, me fortaleça para cada dia se conformar à imagem de Cristo Jesus. Obrigado. Amém, amém, pastor. Pastor Marcelinho, por favor. Em 1 minuto. Olhando essas situações aí que está nessa pergunta 7 aí, e todas as áreas é complicado. Todas as ações que estão ali é complicado. Mas eu acho que o perdão, para mim, aqui é mais complicado ainda. Por quê? Eu tenho 51 anos, né? Vou fazer 52 anos. Com 18
17 para 18 anos, eu prestei um concurso público, passei na Academia da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu sou um militar de carreira, reformado, oficial da Polícia Militar. Então, por muito tempo na minha vida, mesmo sendo um servo de Deus, um cristão, eu sou um dos fundadores dos PMs de Cristo aqui no Estado de São Paulo, mas a gente, como militar, eu tinha aquele negócio, duas coisas. Uma era aquele negócio, né? Bandido bom é bandido morto. Então, eu não tinha compaixão pelas outras vidas, porque eu achava que as pessoas não podiam se recuperar, ser transformado. E outra era o orgulho, eu era muito orgulhoso. Quando você coloca uma arma numa cintura, uma farda, onde você tem uma carteira, que aonde você entra, as pessoas começam a se prostrar aos seus pés, né? Baixar a sua cabeça, começa a evoluir dentro de você algo que você não é. Então, para mim, o perdão, né? Eu louvo a Deus porque hoje Deus trabalhou e, como o Francimário falou, nós temos que voltar a cada dia aos pés da cruz. Está lá no pé da cruz, porque Cristo não olhou pelos meus pecados. Ele não falou assim, olha, você fez isso. Quando ele perdoa, ele perdoa. E nós precisamos trabalhar isso. Quando a parte mais difícil do ser humano é perdoar. Perdoar é como estar lá, pegar o pecado, jogar no mar do esquecimento e não voltar. Mesmo que volte, ela não vai te machucar, não vai te ferir. E isso é muito difícil. E eu estou trabalhando, continuo trabalhando, e creio que Deus trabalha severamente na minha vida nessa questão de perdoar, né? Eu creio que a gente tem que trabalhar isso, né? Amém. Pastor Francisco Pontes, um Ok, minuto. querido. Muito bem. Um coração que busca apenas a glória de Deus é um coração que faz com que o coração seja agradecido, tenha ação de graças, seja um coração adorador, seja um coração humilde. E um coração que busca apenas a glória de Deus, ele perdoa. Mesmo como o pastor citou anteriormente, é difícil perdoar. Mas, se buscamos a glória de Deus, apenas a glória de Deus, precisamos obedecê-lo. E um coração que busca apenas a glória de Deus, ele tem intimidade com o Senhor, em oração. Ele tem prazer em falar com o nosso Pai. Ele tem prazer de orar todos os dias com Deus. E assim possamos crescer mais em santidade, sendo verdadeiros adoradores, buscando apenas a glória de Deus. Amém. Bom, Regilane, por favor, suas considerações. Um minuto. Para mim, meus queridos, amados pastores, eu começaria por cima, onde se diz examinando a confiança, porque muitas das vezes nós procuramos fazer sempre pautado em nós mesmos, mesmo que tentemos buscar a glória de Deus, mesmo que busquemos glorificar o nome de Deus, mas sempre nós colocamos os nossos métodos, as nossas maneiras, sempre buscamos fazer do nosso jeito, e quando as coisas ficam mais difíceis é quando nós colocamos o joelho no chão buscar a Deus. Então, para mim, o mais difícil é examinar a confiança, a minha confiança no Senhor. Realmente ela está certa? Realmente minha confiança é real, é verdadeira? Realmente eu estou confiando no meu Deus, onde eu posso render-lhe graça, lhe adorar, ter humildade diante dele, liberar perdão, pedir perdão, orar, ter um coração que busque somente a ele. Então, para mim, o mais difícil é isso, é examinar a mim mesmo, para poder glorificar a Deus.
e busco em Deus e busco nos irmãos, nos pastores, em amigos próximos para me ajudar sempre nessa caminhada. E Deus tem me ajudado, né, nisso pela misericórdia dele. Amém. E essas ideias que vocês acabaram de ver expressas biblicamente, meus amados, demonstram uma única coisa, que nós somos iguais a vocês. Nós somos de carne, pele, de osso, temos sentimentos, choramos, nos alegramos, assim como vocês. O que está aqui hoje colocado diante de vocês simplesmente é uma exposição para que você possa compreender o amor de Deus por você. Cristo morreu por cada um de nós, inclusive por você que talvez hoje esteja assistindo e não tenha entregue a sua vida. E é um momento disso, é um momento de sair. E veja como Deus ele trabalha isso constantemente, mesmo na vida do crente. Todo o tempo ele está lapidando isso. E eu quero apenas finalizar aqui para me passar a palavra ao pastor Mark Johnson. Quais são as ideias mais importantes que você ganhou com esse estudo? E eu pontuei 3 aqui. A primeira é gratidão a Deus, pois o amor de Cristo nos foi possível por sua grande benevolência. Segundo, compreender e obedecer a Deus independente do que estiver ocorrendo em minha vida. E terceiro, confiar em Deus sempre, sem que venha duvidar de sua ação e direção na minha vida, agindo com responsabilidade e fazendo tudo para o louvor e glória em adoração ao seu santo nome. Quero agradecer a Deus por ter permitido a nós esse estudo. Quero agradecer ao pastor Mark Johnson, pastor Francimário, que também esteve paralelamente junto com tudo isso, aos irmãos que participaram, alguns que não estão, outros que estão presentes, e que Deus seja louvado em todo o tempo. Muito obrigado. Pastor Mark Johnson, está com a palavra. Queria expressar gratidão ao pastor Carlos para facilitar este estudo e normalmente eu diria com alegria recebo esta palavra para encerrar o estudo, mas esta vez eu estou recebendo esta palavra com tristeza. Estamos encerrando o que tem sido uma peregrinação de 3 semanas. E acho que nossa amizade, aqueles que têm participado aqui, temos uma amizade mais forte. Somos irmãos e peregrinos nesta peregrinação de fé. Mas eu queria só encerrar com 2 palavras. Vocês que estão assistindo, espero que isso tenha sido para você até momento de edificação. E deixe-me encorajar você. Os recursos que você está tendo acesso, estes recursos existem para você aplicar na sua igreja local. Em primeiro lugar, eu queria até encorajar cada pessoa assistindo, compre seu próprio livro de Confiando em Deus e faça sua própria leitura. Leitura faz bem para a sua alma. É este livro que o pastor Francimário está até mostrando ali na tela dele, Confiando em Deus, escrito por Jerry Bridges. É um livro bíblico muito simples, mas é um desafio para nós aprofundar nosso conhecimento na palavra de Deus e aplicar este ensino para nossas próprias vidas. Então, deixe-me encorajar você, aproveite esses recursos, existem para fortalecer e avançar o movimento de discipulado, começando com as igrejas batistas aqui no Brasil, mas como nós temos dito entre nosso grupo, não encerrando com os batistas. Nós queremos ver este movimento de discipulado abençoando todos os evangélicos que têm uma paixão e o amor para a palavra de Deus e para conhecer este Deus tremendo, soberano, sábio e amável. Meus irmãos, encerrando aqui, certamente vocês que estão assistindo, eu só tenho até algumas perguntas para encerrar. Se nós temos passado 3 semanas fazendo um estudo profundo da palavra de Deus sobre quem é
nosso Deus. Temos passado algumas semanas em que houve aplicações, sondagens profundas de aplicação da palavra de Deus para nossas vidas. Mas certamente esta semana estamos fechando com uma chave de ouro na área de aplicação. Então, deixe-me só fazer uma pergunta final para você. Como está indo? Ouvindo estes estudos durante 3 semanas, seu coração está mais forte na área de ação de graças? Então, deixe este estudo criar em ti um coração cada vez mais grato ao Senhor. Você é prestes a adorar Deus. Certamente, o exemplo de Jó nos ensina coisa muito simples. Aqui neste mundo, de vez em quando, a única coisa que sobra na vida de ti, na vida de mim, é adoração. Tudo pode ser tirado de nós, mas a coisa que não pode ser tirada de ti é Cristo Jesus. Humildade. Certamente este estudo tem nos ensinado, nós todos, quem somos nós? Tudo que nós temos é um dom de Deus, é uma mordomia aqui neste mundo. Deus nos dá, Deus pode retirar, mas tudo pertence ao Senhor. E perdão, como nós temos ouvido hoje de manhã sobre o desafio de perdão e a necessidade de perdoar. Nós temos recebido do Senhor perdão para nossos pecados e meus pecados. Eu tenho quase 2 metros de altura e eu vou falar alguma coisa. Eu sou um grande pecador em todo sentido. Mas eu tenho recebido perdão em Cristo Jesus. Também você é. Isso é nossa motivação de perdão. E deixa até as suas circunstâncias, sempre lembrando que Deus tem lhe dado graça, estende graça aos outros. Sinceramente, como está a sua vida de oração? Que este estudo seja ter motivação para você orar mais, porque é só através de momentos de desafio nós teremos até uma vida de oração enriquecida. O fato triste é, em tempos bons, a tendência é de negligenciar a nossa vida de oração. Mas em momentos de desafio, Deus nos chama para enriquecer e aprofundar a nossa vida de oração. E, finalmente, o coração que busca apenas a glória de Deus. Isso já é complicado para alguém que conhece o Evangelho de Cristo Jesus. Não é fácil. Requer que nós vamos, de fato, carregar a nossa cruz e tomar a decisão que não eu vou glorificar Deus nessa situação por meio da minha resposta. Mas a minha última palavra a ti é a seguinte. Se você já conhece Cristo Jesus, nossa oração é que este estudo seja motivo para você tomar aquela decisão da semana passada, apesar das suas circunstâncias e apesar das suas emoções, você vai confiar em Deus. E se você está aqui ouvindo e perguntando, puxa, mas quem é este Deus que está sendo descrito? Certamente eu queria encerrar oferecendo a você um momento de pensar e contemplar sobre o que significa ser um seguidor de Cristo Jesus. Se você nunca aceitou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, por que hoje não seja aquele dia em que você vai se entregar a Cristo Jesus e deixar este Deus se tornar o Senhor e Salvador da sua vida? Se você queria fazer isso, eu queria encerrar com uma palavra de oração contigo, em que você poderia abrir o seu coração e receber este Deus soberano, sábio e amável na sua vida. Se você queria receber Cristo Jesus hoje, ore comigo no final deste estudo. Querido Deus, eu queria receber Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tenho passado por dificuldades e provações, meus pecados são reais, a minha vida é complicada e difícil. E eu sei que eu sou incapaz de me salvar.
Eu creio que Cristo Jesus, que ele é o seu filho, que veio a este mundo, que nasceu de uma virgem, que vivia uma vida sem pecado, mas no final da sua vida ele se entregou lá na cruz do Calvário como sacrifício por meus pecados. E ele recebeu em si a punição que meus pecados merecem. E depois de 3 dias, ele ressuscitou dos mortos, agora está ao lado do Pai e um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Cristo Jesus, eu confio em ti. Eu confio na tua morte no cruz do Calvário em meu lugar. Eu vou te pedir, me perdoe dos meus pecados. Entre na minha vida e fortalece meu coração nas verdades que nós temos estudado durante 3 semanas. Que este Deus é meu Deus. Que este Deus me ama. Que este Deus está me dirigindo. E este Deus, em Cristo Jesus, nunca, nunca, nunca vai me abandonar, mas estará comigo até o fim dos tempos e para todo tempo. Eu te agradeço por esta salvação. Eu oro em Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu creio que se você orou esta oração, pedindo Cristo Jesus entrar em seu coração, faz favor de comunicar conosco por meio dos pastores e líderes que estão participando neste grupo. Mas que Deus te abençoe e os estudos vão continuar e você está convidado a participar em outros estudos que serão realizados no futuro. Que Deus te abençoe e até nossa próxima conversa. Amém.